Na segunda metade do século XX, o educador brasileiro Paulo Freire propôs a educação libertária, a educação que promove a liberdade do educando, levando-o a ser um ser pensante, crítico, para melhor utilizar a sua autonomia. Considerou-se que essa proposta educacional era uma verdadeira revolução. Entretanto, um século antes, o Espiritismo já tinha apresentado essa proposta. Porque o Espiritismo, educacionalmente falando, propõe, na sua filosofia, uma pedagogia libertária. Mas vamos entender isso com calma. Não estamos falando aqui de revolução. Calma. Estamos falando de pedagogia libertária ou educação libertária, no sentido de que a educação deve trabalhar o fazer pensar, que a educação deve proporcionar ao educando liberdade para pesquisar, estudar, questionar, compreender e praticar. Portanto, estamos falando de uma pedagogia libertária. Mas o Espiritismo dá um passo a mais, dizendo que a educação deve proporcionar o desenvolvimento do senso crítico junto com o senso moral. É isso que está faltando na atualidade. Mas não falta na proposta de Paulo Freire, porque nas suas obras ele fala exatamente disso. Mas o Espiritismo é mais claro, mais profundo, porque, diferente de Paulo Freire, que era materialista, o Espiritismo é espiritualista e considera que somos almas imortais. Como fomos criados por Deus para chegarmos à perfeição, o famoso estado de espírito puro ou espírito perfeito, não vamos chegar nisso se formos proibidos de pensar, se formos proibidos de fazer a autoeducação, se não formos estimulados para pesquisar, para questionar, para fazer o próprio percurso de aprendizagem. Essa educação é proposta do Espiritismo. Permitir que o espírito ou alma que agora está encarnado, ele consiga desenvolver o seu senso crítico, ao mesmo tempo em que desenvolve o senso moral. Não adianta ter criticidade se essa criticidade desviar os valores, interpretá-los falsamente. Daí então a necessidade do desenvolvimento moral do ser espiritual que agora está encarnado e que traz consigo tendências de caráter e ideias inatas, que normalmente os educadores, por serem materialistas, não levam em conta. Mas isso não é descartado pelo Espiritismo. Aliás, pelo contrário, é estudado pelo Espiritismo. Portanto, a criança que está à nossa frente, sendo um espírito reencarnado, está trazendo ideias inatas, está trazendo tendências de caráter e que começa a mostrar. Se ele logo mostra domínio de excelência sobre a matemática, ou sobre a música, ou qualquer outro ramo do conhecimento, de onde essa criança trouxe isso? Porque a educação não conseguiu fazer essa influência ainda, ela está na infância. Se essa criança traz maus pendores, de onde ela está trazendo isso? Se os pais não exerceram ainda essa influência ou qualquer outra, de onde essa criança está trazendo isso?
somente a imortalidade da alma com a reencarnação podem explicar. E isso é básico no Espiritismo. O educador espírita, seja no centro espírita, na área de evangelização, seja enquanto pai ou mãe, na família, seja como professor lá na escola, não pode esquecer dessa realidade que a doutrina espírita trabalha. Se esquecer dessa realidade, não conseguirá desenvolver o senso moral. Hoje nós temos muitas atividades pedagógicas nas escolas de todos os níveis que desenvolvem o senso crítico. E nós estamos vendo, sim, uma juventude cada vez mais crítica, mais questionadora, mas muitas vezes perdida na discussão da ética, na discussão dos valores humanos. Porque se desenvolveram o senso crítico, não desenvolveram o senso moral. E estão por aí, querendo derrubar tudo que a sociedade humana já construiu. E não é necessário isso. Transformação deve acontecer de modo natural, conforme as novas ideias, novas descobertas vão surgindo. Mas não precisamos demolir as estruturas. Temos que ter calma. E o Espiritismo nos mostra o caminho. Sim, temos que saber pensar. Mas, além de saber pensar e ter então um senso crítico, é preciso desenvolver o senso moral para saber discernir entre o bem e o mal, tanto para si como para os outros, porque somos seres sociais. E então o Espiritismo resgata a fala de Paulo de Tarso, esse grande apóstolo do cristianismo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E não é o senso crítico que nos dá esse parâmetro, é o senso moral, que sabe avaliar as consequências dos nossos pensamentos, das nossas palavras e dos nossos atos. Na educação, à luz do Espiritismo, precisamos equilibrar o desenvolvimento do senso crítico com o desenvolvimento do senso moral. O saber pensar com o saber escolher, mas não simplesmente egoisticamente, mas escolher o bem para todos. E é exatamente isso que está faltando, porque temos deixado de lado essa questão do desenvolvimento do senso moral, da sensibilização do sentimento. Mas o Espiritismo é claro ao nos mostrar que precisamos urgentemente trabalhar nisso, para que então a inteligência possa finalmente promover o bem, lembrando que o bem somente é o bem quando faz bem para todos.